12 de junho de 2020, eu quero agradecer a você que coloca um pouco da sua atenção às mensagens que circulam aqui no Temas que Agregam. Eu tenho observado mensagens de outros colegas, de outros membros do grupo. Fico muito feliz por isso. Afinal, o grupo tem essa finalidade, a interação, a colaboração, a sinergia, né? E com o pilar de coisas que agregam. Esse é o grande propósito do grupo. E eu fico muito feliz quando vejo interações e sugestões e publicações de e-books e livros e etc, né? Tudo isso são coisas que nos identificam muito, independente da área que nós trabalhemos, né? O tema de hoje é protagonizado pela Vivian Laub. É um tema novo, é um tema diferente, é um tema extremamente atual e importante. Comunicação não violenta. E se nós pararmos para pensar e olhar um pouco ao nosso redor, não precisa olhar o mundo afora, não precisa olhar para o Brasil gigante, né? Nós podemos olhar para a nossa microcélula e ver quanto nós precisamos aprender em termos de comunicação. Eu, pessoalmente, dou esse testemunho, né? Então, eu quero agradecer a Vivian por trabalhar conosco esse tema. Um grande abraço, um bom final de semana e cuide-se. Oi, pessoal. Primeiro, agradecer o convite do Rude, né? Uma honra estar aqui nesse grupo, podendo falar sobre um tema que eu sou realmente apaixonada. Me apresentar, eu sou Vivian Laub, eu sou natural de Taquara, no Rio Grande do Sul, moro em Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul. E eu sou formada em Relações Públicas, tenho pós-graduação em Marketing, Gestão de Empresas e Liderança e Comportamento Organizacional, além de várias outras formações em Dragon Dreaming, Investigação Apreciativa, comunicação interna, inteligência emocional, enfim, aí uma série de formações, né, que me apoiam e me ajudam hoje a exercer essa atividade de facilitadora, especialmente do tema da comunicação não violenta. Também fiz a formação da Justiça Restaurativa e dos Círculos de Construção de Paz, que é um olhar da justiça para como a gente pode resgatar as pessoas, né, desse lugar só de ter uma punição, uma pena, enfim, em relação ao delito que elas cometeram. E eu gosto muito de todas essas conversas porque tudo isso me fez entender o verdadeiro propósito da comunicação não violenta, que para além de ensinar um modo da gente se comunicar, tem a ver com uma mudança de comportamento que nasce de um olhar de que o que nos conecta ao ser humano é a humanidade dele. E se eu entendo isso e compreendo que se eu quero conversar com outra pessoa, ali tem um ser humano que tem necessidades muito parecidas com as minhas, e aliás esse é um dos primeiros aprendizados da CNV, Comunicação Não Violenta, que todos nós no mundo inteiro, em todo o universo, temos necessidades iguais. E é isso que nos quando a gente foca nisso, nas necessidades humanas, é que fica mais fácil da gente não ser tão julgador, né, em relação ao outro. Isso nos apoia muito. Então vamos lá. A comunicação não violenta, né, meu primeiro contato com ela foi através da leitura desse livro, que é praticamente uma bíblia da CNV. Ele foi escrito pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, e o que o Marshall fez, ele era um judeu e ele viveu algumas situações muito presentes, né? Ele americano, morava em Detroit e sofreu várias questões assim de discriminação. E então ele decidiu estudar psicologia e depois foi além, estudou sobre religiões e tantas outras coisas,
para entender o que desconecta as pessoas, né, na hora de resolverem uma questão ali implicada, enfim. E tudo, ele descobriu que tudo tem a ver com a maneira como a gente se comunica. O Marshall desenhou uma ideia de comunicação que parte de alguns pressupostos, né? Onde a gente diferencia observação do fato de julgamento e pensamento, né? E onde a gente percebe os sentimentos e entende de onde eles vêm, que eles partem das nossas necessidades, assim como para o outro é da mesma maneira, e que a gente pode falar com o outro a partir do reconhecimento desses sentimentos e necessidades. E ele diz que é aquilo que está vivo dentro de nós. Então a gente tem primeiro que, para poder dizer que a comunicação não violenta, a gente também precisa entender que essa não violência, ela não vem de eu falar mais delicado, sussurrar, ser querida, mimosa, né? E vem muito mais da percepção, da intenção que eu tenho quando eu me comunico com o outro. Porque se a minha intenção é de que ele faça aquilo que eu estou pedindo, de que eu estou num lugar de poder, de quem está certo, e se o outro está errado, ele tem que ser punido, e tudo isso vem da nossa educação ao longo de séculos, né? Toda a nossa educação, inclusive religiosa, ela prega essa ideia de que existe um certo e um errado, um culpado e um inocente, e isso justifica que as pessoas sofram castigos, passem vergonha quando elas são culpadas, né? Toda essa ideia com a comunicação não violenta, a gente desconstrói e a gente começa a olhar para a pessoa como um ser humano, que o Marshall dizia que todo ato violento, ele é decorrente de uma necessidade não atendida, né? Então, se eu estou demonstrando aqui um sentimento de raiva, né, é porque alguma necessidade minha não está atendida. Por exemplo, nesse momento, a gente está tendo várias necessidades não atendidas, de liberdade, de espaço, de escolha, de controle, de segurança, até de saúde, né? Então, quando isso não tá bem para mim, quando isso que é tão importante, que é um valor tão importante na minha vida, não acontece, que sentimentos afloram em mim? E aí os sentimentos são de cada um, então alguém pode ficar com medo, alguém pode ficar ansioso, alguém pode ficar com raiva, e cada um vai manifestar isso da sua maneira. Então, aquilo que a pessoa sente tem a ver com as necessidades, os valores, aquilo que é importante para ela, né? Não tem a ver com o que o outro está fazendo ou com a situação que se apresenta. Uma das coisas que a gente entende com mais clareza, a questão da causa, né, efeito, enfim, porque a situação em si, o evento em si, ou aquilo que o outro está me trazendo, aquele problema, ele por si só, ele não tem significado. Quem dá o significado sou eu. Até porque cada um de nós vai dar um significado diferente para a mesma situação. Então, isso é muito pessoal, e a comunicação não violenta nos traz para esse olhar de autoconhecimento, especialmente, e de autorresponsabilização por aquilo que eu sinto. O que eu sinto é uma responsabilidade minha, não é culpa do outro. Então esse é um outro conceito muito bacana, que nos obriga sempre a refletir mais sobre o que é nosso, a nos responsabilizar, a olhar de um lugar de eu me perceber.
e o que eu faço, como que eu escolho reagir em relação a isso. Então, essa conversa de que eu gritei contigo porque tu gritaste comigo, ou fizeste uma coisa que me deixou assim, me obrigou a fazer dessa maneira, isso é totalmente desconstruído, porque eu sempre, o que está acontecendo desperta em mim um sentimento, mas ele vem de uma necessidade que é minha. E aprender a reconhecer isso e a falar para o outro sobre isso, sobre como eu me sinto quando determinada situação acontece, porque o que é importante para mim é isso ou aquilo, faz com que o outro também me escute com um outro ouvido. Né? Por exemplo, se eu digo para outra pessoa, quando tu chega atrasada na reunião, eu fico muito angustiada. E ficar angustiada é o meu sentimento. Pode ser que outra pessoa fique irritada, pode ser que outra pessoa fique com raiva, pode ser que outra pessoa fique frustrada, né? Vocês entendem o quanto isso é muito pessoal? Então eu tenho que dizer para outra pessoa como é para mim. Né? Então eu me sinto angustiada porque eu preciso muito da tua presença, é importante a tua presença porque as tuas opiniões são importantes para mim. Então eu gostaria de saber se esse horário não fica bem para as nossas reuniões, quem sabe a gente muda para atender de maneira que tu possa estar presente, porque é muito importante para mim. Isso é muito diferente de eu dizer para a pessoa: tu tá sempre atrasada, eu não posso contar contigo, assim não funciona, né? Então, essas questões a gente aprende a entender a partir do olhar da comunicação não violenta. E a base para tudo isso certamente é a empatia, né? E a empatia também é uma desconstrução que a gente pode fazer bem grande, porque a gente tem uma ideia de que empatia é se colocar no lugar do outro, entendendo que empatia é impossível a gente se colocar no lugar do outro, mas é possível me conectar com o outro a partir da validação que eu dou do sentimento que está vivo nele. Porque se ele me conta uma situação e ele está muito incomodado com isso, e ele diz que está com medo, com raiva, ou seja o que for, e eu disser que bobagem, isso não é assim, vai passar, isso desconecta a gente de uma maneira que o outro não vai se sentir ouvido. Então, fundamental para a comunicação não violenta acontecer. Primeiro, autoempatia. Eu reconhecer em mim o que é importante para mim e como eu me sinto sobre as coisas e me autorresponsabilizar. Autocompaixão, que também é um cuidado, um olhar que eu faço para mim de que nem sempre eu vou fazer tudo certo e tá tudo bem. E aí sim olhar com empatia para o outro e também com compaixão para o outro, reconhecendo a humanidade que existe nele. Então eu só aprendo a fazer isso quando eu exercito comigo primeiro. E então autoconhecimento é a base de tudo. Empatia, escuta e a partir disso olhar para o que é o fato, como eu me sinto, que necessidade minha fica viva nesse momento e a partir disso ainda fazer um pedido. Que não seja uma exigência, que seja um pedido claro de algo que eu abro uma porta para checar com o outro se isso é ok para ele, se vai bem para ele ou como ficaria melhor para ele fazer. Então, é o tempo inteiro um exercício de vai e vem, é uma dança que a gente constrói junto e precisa muscular, precisa treinar muito, porque a gente não aprendeu isso. De verdade, não existe nada que nos ensine esse lugar de conversa. Então, ele é urgente, necessário e fundamental para que a gente melhore todas as nossas relações.
Espero ter contribuído de alguma maneira, eu fico à disposição. Eu tenho cursos em company, cursos online também que eu estou lançando nesse novo normal aí que a gente está vivendo, né? E vou trazendo para vocês essas contribuições. No meu site também tem vários conteúdos, eu tenho um blog com vários artigos, tem vídeos. E se vocês ficaram curiosos sobre esse tema, eu fico à disposição. Um grande abraço e obrigada pela escuta.